Sintra. Este desenho mostra um painel existente no pátio central do Palácio Nacional de Sintra. É composto por cópias de dois azulejos que são o reflexo um do outro. O espelho é aqui representado por um segmento vermelho. Cada um deles tem um centro de rotação de ordem 2 no meio, que representamos por uma circunferência, o que significa que, rodando a figura de 180 graus em torno desse ponto, ela não se altera. Repare-se que, ao rodar 90 graus, as cores permutam. O verde troca com o branco. Ao prefazer 180 graus, as cores voltam a permutar e temos a figura original. Brasília. Este desenho mostra um painel existente no Brasília Palace Hotel, cujo autor é Atos Vulcano. É composto por cópias de dois azulejos que são o reflexo um do outro, em que o espelho, aqui representado por um segmento ponteado vermelho, troca as cores. O branco substitui o azul e o azul substitui o branco. Cada um deles tem um eixo de reflexão numa mediana, que representamos a vermelho. Setúbal. Estas fotografias mostram painéis existentes no Palácio de Justiça de Setúbal, cujo autor é Eduardo Neri. São compostos por cópias de dois azulejos, em que cada um deles tem um eixo de reflexão numa diagonal, que funciona como espelho, que representamos a vermelho. Este é o azulejo de 1966 de Eduardo Neri. Pode ser visto num banco em Torres Vedras, no Centro de Saúde de Mértola e na Estação de Condomil, no Porto. Tem um eixo de reflexão numa diagonal, que representamos a vermelho, como sempre faremos. Aparentemente, nada mais há, nestes e noutros azulejos de padrão, no que diz respeito às simetrias. De facto, isso é verdade relativamente à esmagadora maioria deles, mas alguns, entre os quais o azulejo de 1966 de Eduardo Neri, são bastante mais complexos, como veremos neste filme. Estas figuras mostram esquemas dos diversos tipos de azulejos quadrados que existem, sem qualquer simetria, com um eixo de reflexão numa mediana, com um eixo de reflexão numa diagonal, com um centro de rotação de ordem 2 no meio, com um centro de rotação de ordem 4 no meio, com um centro de rotação de ordem 2 no meio e eixos de reflexão nas medianas, com um centro de rotação de ordem 2 no meio e eixos de reflexão nas diagonais, com um centro de rotação de ordem 4 no meio e eixos de reflexão nas medianas e nas diagonais. Como se vê, representamos os eixos de reflexão, que funcionam como espelhos, por linhas vermelhas. Representamos os centros de rotação de ordem 2 e 4, com pequenos círculos e pequenos quadrados, respectivamente. O centro de rotação de ordem 4 significa que, rodando o azulejo de 90 graus em torno desse centro, o desenho se mantém invariante. O centro de rotação de ordem 2 significa que, não sendo de ordem 4,
Rodando o azulejo de 180 graus em torno desse centro, o desenho se mantém invariante. Todas estas são simetrias próprias do azulejo. São aquelas que são perceptíveis olhando para um único exemplar. Estes 8 azulejos representam todos os tipos de azulejos que existem, no que diz respeito às simetrias próprias. Cada um destes 2 azulejos tem apenas um eixo de reflexão. Este com o triângulo verde numa diagonal, este ponta de seta azul numa mediana. Vamos encostar 2 exemplares de cada um deles lado a lado. Há 16 maneiras de o fazer, como vemos aqui com o verde. Em seguida, transladamos os 2 azulejos de modo a formar um friso. Indicamos essa translação com este vetor de comprimento 2. Consideramos e consideraremos como unidade de comprimento o comprimento do lado do azulejo. Formam-se assim 16 frisos que não são absolutamente distintos, pelo menos no sentido comum. Estes 2, por exemplo, resultam um do outro fazendo uma translação de uma unidade. Este terceiro friso resulta do primeiro fazendo uma rotação de 180 graus. Assim, dos 16, ficamos apenas com estes 4 frisos diferentes. No que diz respeito ao azulejo azul, dos 16, ficam estes 5. Em ambos os esquemas, aparece uma reta horizontal verde, aqui no terceiro friso, e aqui também no terceiro friso. Vejamos o que significa. Com o azulejo verde, o friso correspondente é este. Na parte inferior, copiamos o friso para comparação futura. Agora fazemos a reta verde funcionar como espelho no friso inicial, alterando cada azulejo e obtemos o resultado da imagem. Comparando os 2 frisos, o inicial e o final, vemos que um é a translação do outro de uma unidade, metade da translação que existe em ambos. Diz-se que a reta verde representa um eixo de reflexão deslizante. O friso não se altera se fizer uma reflexão segundo essa reta, seguida de uma translação, que é metade da translação do friso. Com este friso do azulejo azul, sucede o mesmo. O primeiro friso com azulejo verde tem reflexões verticais e a translação. O segundo tem apenas a translação. O terceiro tem a reflexão deslizante e a translação. O quarto tem centros de rotação de ordem 2 e a translação. Com o azulejo azul, os 2 primeiros frisos são equivalentes matematicamente aos 2 primeiros do verde, embora trocados. O terceiro, além da translação, tem centros de rotação de ordem 2 alternados com reflexões verticais e uma reflexão deslizante horizontal que contém os centros. O quarto tem uma reflexão horizontal e centros de rotação de ordem 2 sobre reflexões verticais e a translação. O quinto tem uma reflexão horizontal e a translação. Ao todo, estão representados, nestes 9 exemplos, os 7 tipos de simetrias que se podem encontrar ao observar qualquer friso. Isto é, qualquer friso existente tem um destes 7 tipos de simetrias. As simetrias triviais de um azulejo
são aquelas que ele herda dos painéis e que decorrem obrigatoriamente e apenas das suas simetrias próprias. Consideramos somente painéis formados por cópias de um único azulejo, encostadas aresta com aresta. Ao olhar para os painéis, ignoramos as arestas. É como se elas se apagassem. Aqui, a traço grosso castanho, está um paralelogramo, que é uma região fundamental, porque transladando esta região segundo os vetores paralelos aos seus lados, redesenha-se o painel sem lacunas nem sobreposições. É uma região de menor área que tem essa propriedade. Dado que este azulejo não tem simetrias próprias, estes vetores são, portanto, simetrias triviais de todo e qualquer azulejo. Neste painel, uma região fundamental ocupa a área de 4 azulejos. Tem centros de rotação de ordem 2, marcados com um círculo, e de ordem 4, marcados com um quadrado, nos vértices dos azulejos. O mesmo sucede com este painel. Neste painel, uma região fundamental ocupa a área de 2 azulejos. Tem centros de rotação de ordem 2, marcados com um círculo, no meio das arestas dos azulejos. Esta imagem mostra todas as simetrias triviais, não contando com as translações, deste azulejo sem simetrias próprias. São simetrias triviais de todo e qualquer azulejo. Neste painel, uma região fundamental ocupa a área de 2 azulejos. O facto do azulejo ter um eixo de reflexão numa mediana implica que as arestas sejam eixos de reflexão triviais. Neste outro painel, com o mesmo azulejo, uma região fundamental ocupa igualmente a área de 2 azulejos. Aqui aparecem também reflexões deslizantes, cujos eixos estão numa mediana e em 2 das arestas. O mesmo sucede com este painel, só que aqui os eixos das reflexões deslizantes são as diagonais e os segmentos que unem centros de arestas concorrentes num vértice. Esta imagem mostra todas as simetrias próprias e triviais deste azulejo, não contando com as translações. Análise semelhante se faz com este azulejo com um eixo de reflexão numa diagonal. Este esquema mostra todas as suas simetrias próprias e triviais, não contando com as translações. As imagens seguintes ilustram as restantes possibilidades. As simetrias triviais não servem para desenhar um azulejo. Elas existem
e é importante conhecê-las porque, conjuntamente com as simetrias próprias, são as mais frequentes nas fachadas com painéis de azulejos de padrão. Agora desviamos-nos um pouco da nossa rota e vamos até Sintra e Brasília. Estes são os dois azulejos com os quais é composto o painel do pátio central do Palácio Nacional de Sintra. Delimitada por segmentos amarelos, está uma região fundamental do desenho do painel. Há 4 diferentes centros de rotação de ordem 2, 2 diferentes eixos de reflexão e 2 diferentes eixos de reflexão deslizante. Estes elementos, transladados segundo os vetores paralelos aos lados da região fundamental, representam todas as simetrias existentes. Mas há outra maneira de ver este painel. Nos vértices e no centro do quadrado, de lados amarelos, estão agora centros de rotação de ordem 4, assim entendidos. Sempre que se roda a figura de 90 graus, em torno desses pontos, as cores permutam. O branco passa a verde e o verde passa a branco. Repare-se que o artista podia ter optado por fazer o painel com cópias de um único azulejo. Este, por exemplo. O painel ficaria assim. Se não o fez, foi porque quis ter uma simetria e uma estética que incorporassem também as arestas dos azulejos e que as cores branca e verde tivessem uma dignidade idêntica. O painel de Atos Vulcão, existente no Brasília Palace Hotel, constituído por cópias destes 2 azulejos, tem uma região fundamental com área 4 aqui representada. Tem centros de rotação de ordem 2, eixos de reflexão verticais, desenhados a vermelho, e eixos de reflexão deslizante horizontais, desenhados a verde. Mas este painel de Brasília pode ser visto de outra forma. Agora a região fundamental, aqui representada, tem área 2. Deslocada horizontalmente de uma unidade, permuta as cores. Deslocada verticalmente de 2 unidades, mantém as cores. Metade dos centros de rotação de ordem 2 mantém as cores. E a outra metade permuta as cores, quando se roda o desenho de 180 graus em torno de cada um deles. Todos os eixos são de reflexão. Os eixos horizontais permutam as cores. Os verticais, metade permuta as cores e outra metade mantém as cores. As simetrias que permutam as cores são marcadas com traço ponteado. Há uma semelhança flagrante entre estes painéis de Sintra e Brasília, apesar de serem tão distantes no tempo e no espaço, e de a matemática e os desenhos não serem exatamente os mesmos. É evidente que neles os artistas não brincaram aos dados com as tintas e os azulejos. Houve claramente uma intenção e sabiam que quem observasse os painéis de uma forma mais profunda ou mais superficial, mais elaborada ou mais intuitiva, haveria de compreender a matemática e a estética neles contidas. Vamos retomar agora a nossa rota e considerar apenas painéis constituídos por cópias de um único azulejo. Para desenhar este azulejo com um eixo de reflexão numa mediana, basta desenhar metade, como é evidente. Se conhecer o que está na metade direita do azulejo, conheço o que está na metade esquerda. Basta fazer a reflexão. Por esse motivo, diz-se que a metade direita, aqui a cor de laranja, é uma região geradora. Não é única. Aqui está outra. O original e a imagem ocupam todo o azulejo, sem sobreposições nem lacunas.
Aqui mais outra região geradora. Um exemplo. O mesmo se pode dizer relativamente a este azulejo com um eixo de reflexão numa diagonal. A região geradora deste azulejo, sem quaisquer simetrias, é, naturalmente, todo o azulejo. Aqui vemos agora regiões geradoras deste azulejo com um centro de rotação de ordem 2. Este azulejo foi mesmo desenhado usando esta propriedade. Neste azulejo, com um centro de rotação de ordem 4, a região geradora ocupa 1/4 do azulejo. Também aqui, este azulejo foi mesmo desenhado usando esta propriedade. Neste azulejo, com um centro de rotação de ordem 2 e 2 eixos de reflexão, a região geradora ocupa 1/4 do azulejo. Este azulejo também foi desenhado usando as simetrias. O mesmo se diz no caso seguinte. Aqui, a região geradora ocupa 1/8 do azulejo. Consideremos um azulejo com um desenho, não importa qual, para o que aqui se pretende. Numeramos os vértices de 1 a 4 no sentido direto, isto é, contrário ao dos ponteiros do relógio. Esta translação transforma o retângulo verde no retângulo azul. Os números em vértices opostos destes retângulos coloridos ou são ambos pares, como aqui, ou são ambos ímpares. Uma rotação de 180 graus em torno deste centro de ordem 2 transforma este retângulo azul nele mesmo. Os números em 2 dos seus vértices opostos são iguais, como se vê. Um centro de rotação de ordem 2 nunca se localiza no exterior do azulejo. Uma rotação de 90 graus em torno deste centro de ordem 4 transforma o retângulo cinzento no vermelho. Os números em vértices opostos destes retângulos coloridos são seguidos: 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, ou 4 e 1. O mesmo sucede se o centro se localizar no exterior do azulejo. Uma reflexão de que aqui vemos um eixo muda a orientação do azulejo e transforma esta parte verde do azulejo nela mesma. Em seguida, examinaremos alguns exemplos. Consideremos um azulejo de que omitimos o desenho e um seu painel de que representamos apenas 6 azulejos.
Numeramos os vértices como anteriormente e consideramos a existência de um centro de rotação de ordem 2 do painel. Sem perda de generalidade, o vértice 1 é aquele mais próximo desse centro. Comecemos por considerar o painel obtido por translação do azulejo de uma unidade tanto na horizontal como na vertical. O painel é este. Rodando-o de 180 graus em torno do centro, temos o painel a vermelho. Imediatamente se vê que há mais 3 centros de rotação de ordem 2, no meio dos retângulos verde, amarelo e cinzento. Também são centros de rotação do painel, sendo, portanto, centros de rotação de ordem 2 do azulejo herdados do painel. Vamos ver agora o que sucede se o painel for gerado pela translação não de um, mas de 2 azulejos. Podemos encostar o segundo azulejo à esquerda daquele que contém o centro. Há 4 possibilidades de o fazer, aqui ilustradas. Comecemos por transladar os 2 azulejos, 2 unidades na horizontal e 1 unidade na vertical. Com estes 2 azulejos, temos a situação já vista em que se translada um só azulejo. Restam-nos as outras 3 possibilidades. A segunda possibilidade dá este resultado. Temos então 4 centros de rotação de ordem 2 e 2 rotações de ordem 4, a azul e a amarelo. Repare-se que nos cantos os números são consecutivos, 2 e 3, 3 e 4. Trata-se, portanto, de rotações de ordem 4, como vimos anteriormente. A terceira possibilidade dá este resultado. Temos então 4 centros de rotação de ordem 2 e 2 translações, a azul e a amarelo. Repare-se que nos cantos os números são ambos pares ou ambos ímpares, 1 e 3, 2 e 4. Trata-se, portanto, de translações, como vimos anteriormente. A quarta possibilidade dá este resultado. Temos então 4 centros de rotação de ordem 2 e 2 rotações de ordem 4, a azul e a amarelo. Repare-se que nos cantos os números são consecutivos, 2 e 3, 1 e 2. Traslademos agora os 2 azulejos de 2 unidades na horizontal e segundo uma diagonal. Com estes 2 azulejos, repete-se o que já vimos. É a mesma situação em que se translada um só azulejo. Restam-nos as outras 3 possibilidades. A segunda possibilidade dá este resultado. Temos então 4 centros de rotação de ordem 2 e 2 rotações de ordem 4, a azul e a amarelo. Nos cantos, os números são consecutivos, 2 e 3, 4 e 1. A terceira possibilidade dá este resultado. Temos então 4 centros de rotação de ordem 2 e 2 translações, a azul e a amarelo. Nos cantos, os números são ambos pares, 2 e 4, 2 e 4. A quarta possibilidade dá este resultado. Temos então 4 centros de rotação de ordem 2 e 2 rotações de ordem 4, a azul e a amarelo. Repare-se que nos cantos os números são consecutivos, 1 e 2, 3 e 4. Cada uma destas simetrias, obtidas nestas 7 possibilidades, ou é efetivamente uma simetria
que existem pelo menos um painel, e então diz-se que é uma simetria do azulejo herdada desse painel, e eventualmente de outros painéis, é claro, ou, caso contrário, diz-se que é uma simetria virtual do azulejo. Vamos conhecer simetrias herdadas deste azulejo de Eduardo Neri através do exame de 5 dos seus painéis. Este mostra reflexões deslizantes e centros de rotação de ordem 2, nem próprios nem triviais. Este, além das reflexões deslizantes que são triviais, mostra uma reflexão própria, 4 centros de rotação de ordem 2 e 2 eixos de reflexão nem próprios nem triviais. Este painel é o mais interessante, porque nele se podem ver 2 centros de rotação de ordem 4 no meio de arestas, além de eixos de reflexão já observados. Há ainda reflexões deslizantes e centros de rotação de ordem 2 triviais. Eis outro painel interessante. Aqui a novidade é a existência de uma translação de meia diagonal e o aparecimento de outras reflexões, nem próprias nem triviais. Por fim, este painel exibe os 4 centros de rotação de ordem 2 já encontrados. Temos então que, não considerando as reflexões deslizantes, o esquema de todas as simetrias próprias, a reflexão, e herdadas é este. Lembremos que, se contássemos apenas com a simetria própria, a reflexão na diagonal, a região geradora teria uma área metade da área do azulejo, isto é, 1/2. Mas agora podemos contar também com as simetrias herdadas, e partindo de uma região geradora de área apenas 1/8, conseguimos redesenhar todo o azulejo. Ilustramos isto, passo a passo, exibindo a simetria que, operando sobre a área já desenhada, a vai alargando até ocupar todo o azulejo. Como vimos, o azulejo de Eduardo Neri possui 2 centros de rotação de ordem 4 no meio de arestas. Cada um desses centros pode ser herdado de uma infinidade de painéis, e essa é uma propriedade notável que ilustramos com os 5 exemplos seguintes. Esta propriedade do azulejo de Eduardo Neri é comum a 3 famílias de azulejos a que se dá um nome de azulejos articulados. Os azulejos articulados têm uma divisão natural nos 4 quadrados que as duas medianas demarcam, como mostra a imagem. São inteiramente definidos pelas duas seguintes propriedades. Têm 2 e só 2 centros de rotação de ordem 4 no ponto médio de 2 arestas. O azulejo não se altera se os desenhos de cada um dos 4 quadrados, simbolizados aqui pelas letras J, K, L e F, forem rodados de 180 graus.
Se o azulejo tiver os centros de rotação de ordem 4, pertencentes a duas arestas concorrentes num vértice, dá-se esta igualdade. Pode ser representado simbolicamente desta maneira, que significa que cada um dos quatro quadrados não se altera quando rodado de 180 graus. Neste caso, diz-se que o azulejo pertence à primeira família de azulejos articulados. A segunda situação é esta, em que os centros pertencem a uma mesma mediana. Pode dividir-se em dois casos, este e este. O primeiro caso pode ser representado simbolicamente desta maneira, que significa que cada um dos quatro quadrados não se altera quando rodado de 180 graus. Aqui diz-se que o azulejo pertence à terceira família de azulejos articulados. O segundo caso pode ser representado simbolicamente desta maneira, que significa que cada um dos quatro quadrados não se altera quando transladado na diagonal. Então diz-se que o azulejo pertence à segunda família de azulejos articulados. Se num azulejo articulado rodarmos cada um dos quatro quadrados de 90 graus no mesmo sentido, obtemos outro azulejo articulado, que se designa por dual do azulejo de que se partiu. À direita, nas imagens, representa-se o dual do azulejo situado à esquerda em cada uma das três famílias. Este azulejo pertence à primeira família de azulejos articulados e tem as mesmas características matemáticas que o azulejo de Eduardo Neri. Tal como este, possui dois centros de rotação de ordem 4 no meio de arestas concorrentes num vértice. Cada um destes centros pode ser herdado de uma infinidade de painéis, propriedade que ilustramos com os dois exemplos seguintes. Este azulejo pertence à segunda família de azulejos articulados. Também tem regiões geradoras com áreas iguais a 1/8 da área do azulejo. Apresentamos aqui vários painéis ilustrativos. Este azulejo pertence à terceira família de azulejos articulados. Tem regiões geradoras com áreas iguais a 1/8 da área do azulejo. Apresentamos aqui também painéis ilustrativos. Este é um azulejo notável. Claro que este desenho pode ser visto como um esquema em que se utiliza uma letra S, que tem um centro de rotação de ordem 2 no meio, repetida 9 vezes em duas posições diferentes. Vemos agora um seu painel. Eis aqui delimitada uma sua região fundamental. Ocupa a área de 3 azulejos. Assinalados estão também centros de rotação de ordem 2,
que são, portanto, centros do azulejo herdados deste painel. Neste desenho, mostramos 3 azulejos que, transladados horizontalmente e segundo uma diagonal, redesenham todo o painel. Aqui vemos a posição dos centros de rotação de ordem 2 no azulejo. Tentemos agora recuperar o desenho do azulejo usando estes centros. Começando com uma região geradora que representa metade do quadradinho superior direito, conseguimos recuperar o desenho em 3 desses quadradinhos e não conseguimos avançar mais. Também não é fácil encontrar outras simetrias deste azulejo, herdadas de painéis, para além dos 4 centros de rotação de ordem 2, provavelmente porque não existem. Para ultrapassar esta situação, resolver esta espécie de mistério, regressamos ao painel. Temos aqui, outra vez, os 3 azulejos que, transladados, o reconstituem. Numeramos os seus cantos. Vemos aqui um fragmento do painel com todos os cantos numerados. Rodamos-lo agora de 180 graus em torno do centro assinalado. Desta operação, resulta que mais simetrias aparecem. Aqui, coloridos, os 4 centros de rotação de ordem 2 já conhecidos. A amarelo e a azul aparecem 2 centros de rotação de ordem 4. Nesta imagem, a amarelo e a azul estão representadas 2 translações. Estas novas simetrias são virtuais, não existem em painéis e permitem-nos reconstituir todo o azulejo a partir de uma região geradora cuja área é 1/18 da área total. Concretizando agora o azulejo por substituição de cada quadradinho com o S, com uns com os desenhos azuis, que além do centro de rotação de ordem 2, têm eixos de reflexão nas diagonais, obtemos os 2 azulejos das imagens. Mostramos também alguns painéis. Nos 6 exemplos que se estão a mostrar, os 2 primeiros têm translações virtuais. Todos, exceto o último, têm centros de rotação de ordem 4 virtuais. Todos os centros de rotação de ordem 2 são herdados, isto é, existem em painéis. Em todos eles, exceto no quarto, acrescentei, nos exemplos coloridos de azulejos, eixos de reflexão, ou numa diagonal, ou numa mediana, que consequentemente são simetrias próprias. Estes e outros exemplos foram encontrados através de uma procura sistemática e exaustiva.
próprias, herdadas e virtuais, são simetrias com as quais se faz um azulejo. Matemática e estética estão aqui unidas inseparavelmente, o que não é surpreendente. Nós usamos a matemática como respiramos, porque a matemática está em nós, poeiras do universo, cujo grande livro está escrito em língua matemática. A matemática está em nós. A matemática está em tudo, até num simples azulejo.